Essa tarde com a paz do Senhor, amém? Amém. Sempre é um prazer, né? E retornar a essa casa, eu já me sinto, né? Já como se fosse membro também dessa congregação, né? Eu sempre fico feliz, sempre tenho bastante agenda, mas geralmente quando a irmã Eliane, ela agenda comigo, eu já deixo anotadinho ali, para mim não faltar, porque é uma igreja que nosso coração se alegra em estar aqui, né? Então são pastores que estão sempre orando, né? Buscando a presença do Senhor. E a gente sabe que aqui é uma igreja que busca para ir para o céu. Então, o mesmo objetivo nós temos, né? De estar junto com essa igreja no céu. Eu quero que a igreja tome assento, por favor. Eu vou estar louvando ao Senhor. Logo já passo para a palavra e quero que você tenha liberdade para o Espírito Santo. O Senhor se faz presente neste lugar. Bom estar onde o Senhor está. E o Senhor está neste lugar. Amém? Não existe presença melhor do que a presença real do Espírito Santo. Amém? Oh, Espírito Santo, tu és lindo, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia, por glória. Eu funciono só no playback. Se alguém cantar comigo, Aleluia, aleluia. Jesus Cristo. sou filho. Aleluia. 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 Tu és fiel, Jesus. Glória a Deus. Ai, exaltado é teu nome, Jesus. Adorei o Senhor nessa tarde. O Senhor é fiel. Ele já concedeu a você a bênção. Não fique na expectativa. Aleluia. Fique em espírito de adoração. Porque o Senhor tem coisas novas para fazer na tua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és santo. Aleluia, Jesus. Glória. Tu és lindo, Jesus. Aleluia. Adora o Senhor. Glorifique o seu nome. Porque Ele é fiel e justo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu.
dessa campanha. Livro do profeta Ezequiel, o capítulo é o 37, e vamos ler o versículo 4 até o 6. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 4 até o 6. Glória. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: a estes ossos, eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e também sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Podeis tomar o teu assento. Glória a Deus. Uma passagem bastante conhecida, uma palavra maravilhosa, que fala sobre um vale, mas que não fala de um vale vazio. Fala de um vale que tinha ossos secos, né? Sabemos que vale representa lugar de dificuldade, lugar de provação. Sabemos que muitos de nós nos encontram nesse mesmo lugar, de dificuldade, de provação, de momento difícil. Mas sabemos que o Deus ao qual nós servimos não é apenas Deus de montes, mas também é Deus de vales. E Ele está aqui nessa tarde para mudar a tua história e para mostrar para você que Ele é Deus que te ouve, que Ele é Deus que te vê e que Ele é Deus que te conhece. No capítulo 37, aleluia, de Ezequiel, no versículo 1, a Bíblia diz que Ezequiel, ele vê a mão do Senhor, aleluia. E a mão do Senhor, quando chega sobre a vida dele, transforma a sua história. A mão do Senhor o fez sair no Espírito do Senhor e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor tinha um propósito, aleluia. Não foi um sonho, mas foi uma visão, aleluia. O Senhor tinha um propósito, não somente na vida do seu filho, do seu servo Ezequiel, mas o Senhor tinha um propósito maior na vida da nação de Israel. No momento em que o povo estava desanimado, no momento em que o povo estava conformado, até mesmo desatento, o Senhor vem com uma palavra de mudança. Aleluia. E a mesma palavra que o Senhor vem sobre nós, uma palavra de motivação, uma palavra de transformação, uma palavra para que nós venhamos nos atentar àquilo que Ele já tem falado, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que faz coisas novas. E nós precisamos crer, declarar na nossa vida o impossível, porque o impossível ele acontece na vida daquele que crê e espera em Deus. Então Ezequiel, aleluia, o profeta ele não sonhou, mas ele foi levado em espírito em uma visão. Aleluia. Coisa linda, né, irmãos? Eu digo que aquele que tem intimidade com Deus, ele tem experiência com Deus. O Senhor estava dando experiência para Ezequiel, porque Ezequiel era um homem que profetizava. Ezequiel era profeta na casa de Deus. Ezequiel era um homem visionário, um homem que se ocupava em fazer a vontade de Deus. O Senhor não dá visão a qualquer um. O Senhor só dá visão. O Senhor só mostra o oculto escondido àqueles que estão vivendo uma vida pautada na sua palavra e em santificação com Deus. Então Ezequiel foi sacerdote. A Bíblia diz que ele profetizou por 22 anos durante o século 6 antes de Cristo, através de visões que teve durante o exílio babilônico. Quanta coisa aconteceu com o povo de Deus quando o povo sai da sua terra, sai de Jerusalém, e no exato momento em que é arrancado pelo rei da Babilônia e é lançado em Babilônia, o Senhor começa a levantar homens. O Senhor começa a projetar a sua obra da forma que Ele bem quer. Aleluia. O Senhor começa a mostrar ao seu povo que o Senhor não desistiu deles. E Ezequiel era um desses homens que profetizava durante o exílio. Mas no capítulo 36,
37, no versículo 2, Deus fez Ezequiel passar em volta de ossos, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam sequíssimos. O Senhor estava mostrando para ele, aleluia, algo que muitos de nós não gostaríamos de ver: um cemitério a céu aberto. Por que aqueles ossos estavam sequíssimos? Porque já fazia muito tempo que eles estavam ali, aleluia. Aquela visão foi uma visão difícil para o profeta Ezequiel, mas era algo que o Senhor estava preparando para que este homem viesse ver com os seus olhos o trabalhar, o agir e o mover de Deus sobre a sua nação. Às vezes nós não estamos vendo aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Nós não estamos vendo, mas o Senhor, Ele continua trabalhando no secreto. O Senhor, Ele continua trabalhando no silêncio. Aleluia. Nem sempre Ele vai revelar a você aquilo que Ele está pronto a fazer. Mas enquanto Ele trabalha, confia. Enquanto Ele está trabalhando, fique à espera do teu milagre. Enquanto o Senhor está trabalhando e realizando a sua obra sobre a tua vida, não desista. Não saia da presença, não saia da direção de Deus. Mas no capítulo 37, no versículo 3, a Bíblia diz que o Senhor diz: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Uma pergunta. Aleluia. O Senhor faz uma pergunta a Ezequiel: porventura viverão esses ossos? Aleluia, Jesus. A melhor resposta que Ezequiel ele poderia dar naquele exato momento, ele diz ao Senhor: Senhor, tu sabes, porque o Senhor sabe todas as coisas. Aleluia. Tudo está no controle do Senhor. Nós não sabemos nada. Podemos pensar, imaginar, esperar, mas Deus, Ele sempre vai operar da forma melhor em nossas vidas. Porque nem tudo que é aquilo que é bom para nós é bom para o Senhor. É da vontade do Senhor, é do querer de Deus. Então nós sempre temos que estar em conformidade com a vontade e com a palavra de Deus. E Ezequiel, ele sempre estava em conformidade com a palavra de Deus. Porque tudo aquilo que o Senhor pedia para que ele viesse fazer, ou profetizar, ele profetizava. Porque ele era um homem de Deus, porque ele era servo. E todo aquele que serve ao Senhor, ele é fiel. Ele não olha para os seus problemas e nem para as suas dificuldades. Ele olha para o céu. Nós temos que aprender com Ezequiel. Aleluia. Não olhar para os nossos projetos, para as nossas vontades, para o nosso querer, mas olhar para o céu, para o querer de Deus, para a vontade de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Muitas pessoas estão fracas, raquíticas espiritualmente, porque estão caminhando e não têm convidado o Senhor para fazer parte da sua caminhada, dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus objetivos. Têm realizado obras sozinhas. Mas nós devemos convidar o Senhor para a nossa casa, para os nossos projetos, para aquilo que nós venhamos fazer à frente. Devemos colocar o Senhor como prioridade em tudo. Aleluia. Para ser próspero, devemos colocar o Senhor como prioridade. Isso vai definir o que nós vamos alcançar lá na frente. Porque aquilo que Deus dá é para sempre, irmãos. Aquilo que Deus faz é para sempre. O Senhor não faz nada pela metade. Ele não opera nada pela metade. O seu trabalhar, aleluia, é um trabalhar perfeito. O Senhor sempre vai dar continuidade naquilo que Ele quer. Mesmo os seus filhos sendo arrancados, aleluia, de Jerusalém, mesmo os seus filhos sendo lançados dentro de uma Babilônia, o Senhor, o Espírito de Deus ainda habitava na vida daqueles que o buscavam. O Espírito de Deus ainda pairava na vida daqueles que viviam uma vida em conformidade com a palavra de Deus. O que define não era o lugar, mas sim a presença. Então não importa a situação que está acontecendo sobre a nossa vida, o Senhor vai continuar pelejando
e investido em nós. Mas nós precisamos investir no reino dos céus. Aleluia. Então o Senhor diz, aleluia, aquele homem que era profeta, que era fiel, aquele homem que era justo e que vivia em conformidade com a sua palavra, ele precisava novamente profetizar sobre os ossos. Ele precisava dizer: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Aleluia. Eis que eu farei entrar em vós. Aleluia. Os ossos eram sequíssimos, mas o profeta estava à frente dos ossos para mudar a situação dentro daquele vale. Aleluia. Ezequiel não estava sozinho naquele vale. Ezequiel, ele estava com a presença do Senhor. Aleluia. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel precisava profetizar. Ele precisava fazer o que ele sempre fazia. Ser profeta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fazer uso da autoridade de Deus. Fazer uso dos dons que o Senhor tinha concedido a ele. Naquele exato momento, era a vontade do Senhor que precisava prevalecer sobre aquele vale. A Bíblia diz que então ele profetiza, porque foi o Senhor quem deu a ordem. Não foi homem, foi o Senhor. Ezequiel, ele era obediente à voz do Senhor. A Bíblia diz que houve um ruído enquanto ele profetizava. E eis que se fez um reboliço. Aleluia. E os ossos começaram a se juntar. Cada osso ao seu osso. Imagine o barulho que Ezequiel começou a ouvir. Aleluia. Dentro daquele vale. Imagine o reboliço que aconteceu ali dentro. Aleluia, Jesus. No momento em que ele estava profetizando. Quando nós começamos a profetizar, o milagre acontece. O milagre acontece. O Senhor, ele entra com a resposta e com a providência. A Bíblia diz que Ezequiel olha e eis que ele vê crescer nervos sobre aqueles ossos. Aleluia. Crescer carne sobre aqueles ossos. Olha. Estendeu-se por sobre eles por cima, mas não havia ainda neles o Espírito. Aleluia. Aleluia. E ele diz: profetiza. E ele faz se cumprir a vontade do Senhor, continua profetizando. A Bíblia diz que enquanto ele profetiza, aleluia, ele sendo um profeta, ouvinte da palavra do Senhor, ele começa a ver se cumprir naquele vale a promessa de Deus sobre a nação de Israel. Aleluia. Ele começa a compreender o que o Senhor estava mostrando para ele. Qual era o objetivo dele estar dentro daquele vale? Às vezes nós não entendemos, não compreendemos, mas o Senhor nos leva em lugares tão difíceis para nos mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Naquele exato momento, diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles venham viver. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele vem como um vento sobre nós. A presença do Espírito Santo vem como um vento sobre a nossa vida. Muitas das vezes nós estamos tão cansados, desanimados, oprimidos, mas é a presença do Senhor que nos motiva a permanecer de pé. Aleluia. E eu creio que nessa tarde é a presença do Espírito Santo que te trouxe neste lugar. Glória a Deus. Para você permanecer de pé. Para você se firmar nessa palavra. Aleluia. Ezequiel estava profetizando ao Espírito. Ezequiel não estava se calando.
O Senhor diz: filho do homem, profetiza. Glória. Faça-se cumprir a minha vontade sobre a tua vida. Aleluia. E tu verás o que eu vou fazer através da tua vida. Glória. A Bíblia diz que ele profetiza como o Senhor deu a ordem. Aleluia. Então o Espírito entra neles e eles começam a viver, colocando-se em pé. A Bíblia diz que era um grande exército, extremamente grande. Aleluia. Aleluia. Imagine o que passou no pensamento daquele homem Aleluia. quando ele olhou aquele exército de homens, que quando ele entrou no vale eram apenas ossos secos, a qual o Senhor pediu para que ele viesse caminhar em volta daqueles ossos. Quando ele vê aquela multidão, aquele exército, o Senhor diz a ele: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem aos ossos: são esses a casa de Israel. E quem disser aos nossos ossos que eles venham reviver, eles irão se colocar como um exército. Aleluia. Aleluia. Aqueles ossos que não havia vida, que não havia nervos, que não havia carne, que não havia espírito, se tornaram a casa de Israel. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Palavras de Israel, palavras de uma nação, uma palavra que vinha sobre a vida deles, que outrora estavam sem esperança, sequíssimos, sem vida, mortos. Mas naquele exato momento, a presença do Senhor se faz presente, dizendo: Aleluia. ainda há esperança. Glória a Deus. Glória a Jesus. Profetiza, Ezequiel, porque eu vou fazer, eu vou levantar. Aleluia. Eu não desisti da minha casa. Eu não desisti do meu exército. Aleluia. Eu não desisti do meu povo eleito. Aleluia. Aleluia. Eu ainda quero os levantar. Oh, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele povo estava debaixo de uma promessa. Meu Deus. Aleluia. E quando o Senhor diz: filho do homem, aleluia, esses ossos são toda a casa de Israel. Louvado é o teu nome, Jesus. Ezequiel começa a compreender que o Deus a qual ele estava servindo, ele é um Deus que não se esquece de ninguém. Ele é um Deus que não se esquece das promessas. Aleluia. Ele é um Deus que te vê no íntimo, no escondido, no oculto. Oh, glória. Ele sabe quem tu és. Aleluia. Ele sabe o que você precisa. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala que aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Você pode ter certeza que o Senhor não vai te deixar faltar nada. Glória a Deus. No momento em que você se sentir dentro de um vale, sozinho, angustiado, e começar a dizer para você mesmo, dizer que não tem mais esperança, Deus poderoso. porque você está dentro de um vale, mesmo no vale o Senhor vai entrar lá, e Ele vai mudar a tua história, Creio, Jesus. Glória a porque Deus. eu sirvo um Deus, que é Deus de vale, é Deus de deserto, Aleluia. mas também é Deus de bonança, é Deus de vitória, Glória a Deus. é Deus que abre portas aonde não tem. Glória ao teu nome, Jesus. É Deus que muda a mente humana, o pensamento humano. Aleluia. E esse mesmo Deus está aqui nesta tarde. Glória a Deus. E eu sei que Ele tem falado contigo de pertinho. Aleluia. Porque nós conhecemos a voz Oh, do glória a Senhor. Deus poderoso. Nós sabemos quando é Deus quem está falando conosco. Aleluia. Nós sabemos quando o Pai nos chama para um propósito maior. Espírito Santo de Deus. O que Ele quer que nós venhamos estar de pé, igreja. Glória. Como aquele exército da visão Padre, do profeta Ezequiel. Glória a Deus. E que nós venhamos profetizar o milagre sobre a nossa vida. Que nós venhamos profetizar para vir à existência em nós aquilo que não existe. Santo Deus. O que você precisa nesta tarde, peça a Deus. Aleluia. Declare sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos. Que a conquista já veio, o milagre já veio, a vitória já veio, a salvação já veio.
Porque o Senhor te faz vencer. Glória a Deus. Ele te faz vencer este vale. Aleluia. Ele te faz sair do deserto. E Ele muda a tua história nesta tarde. Porque Aleluia. eu quero convidar a igreja a estar de pé, por favor.